Olá, Deus abençoe a sua vida. Você que tem acompanhado os nossos vídeos toda semana, no vídeo de hoje queremos falar um pouco acerca da carta aos Romanos, especificamente sobre o justo e a fé. Mas antes de entrar no assunto, compartilhe os vídeos, acione o sino para receber toda semana um vídeo novo, dê um like para fortalecer também esse canal. Hoje queremos usar uma expressão do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os romanos, nessa carta, no capítulo 1, versículo 17, onde ele diz que o justo viverá por fé. Qual a motivação que Paulo escreveu essa expressão, ou disse essa expressão para os romanos? Essa expressão, Paulo ele traz do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, quando o povo de Israel estava sendo sitiado pelos babilônicos. E os babilônicos iriam levar o povo para o cativeiro. E o povo de Israel não tinha o que fazer. Era um povo muito feroz. Era um povo cruel. Então, ali tinha um homem de Deus, que era o profeta Abacuque. E ele lembrou-se dos cuidados de Deus. Ele lembrou-se de que nós estamos nas mãos de Deus e não existem mãos melhores do que as mãos do Senhor para estarmos. Então, ele proclamou para o povo, ele disse, olha, mas o justo pela sua fé viverá. Na verdade, ele estava dizendo, aqueles que confiam em Deus, aqueles que dependem de Deus, sobreviverão. Aqueles que colocarem o seu coração no Senhor, vão para o cativeiro. Mas no tempo certo regressarão de lá, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 28, ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por isso que esses homens sempre expressaram dessa forma que o justo, aquele que vive por fé, aquele que depende de Deus, aquele que confia no Senhor, ele não será decepcionado. Ele não será entregue ao acaso. Deus não estará alheio aos seus problemas. Deus não estará alheio às adversidades da vida. Por isso que esses homens expressaram dessa forma, assim como podemos expressar hoje, esses versículos, essas palavras que esses homens trouxeram como ânimo para o povo. E nós hoje também precisamos viver por fé, ou seja, depender de Deus, porque são muitas as adversidades, são muitos os problemas, são muitas as angústias, os dias são maus, até porque estamos vivendo os últimos dias da volta de Jesus Cristo. Essa igreja de Roma, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Há indicativo de que no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali existiam romanos que residiam em Jerusalém naquele tempo. Então, é possível de que tenham sido eles que tenham fundado a igreja de Roma. E Paulo escreveu essa carta, tem como tema a redenção, no ano 58, da cidade de Corinto, em uma de suas viagens missionárias, na terceira viagem. Paulo escreveu então essa carta para fortalecer a fé dos romanos. Uma carta muito robusta, uma carta onde fala da lei, onde fala também da graça, onde fala da redenção, onde fala do amor de Cristo, do amor de Deus, onde fala do evangelho de Jesus Cristo. Então é uma carta onde traz muitos ensinamentos, onde traz doutrinas, fortalecimento, exortações, uma carta extraordinária. Paulo, ele tinha um forte desejo de visitar essa igreja. E no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, olha, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Quando ele diz que é para fortalecê-los, é porque o povo estava sendo atormentado, estava sendo perseguido, especificamente por Nero, especificamente por Cláudio. Cláudio, ele baixou um decreto e ele expulsou todos os cristãos de Roma. Então o povo estava vivendo um tempo difícil.
E Paulo, então, ele escreveu essa carta para os romanos, para que eles fossem fortalecidos. E ele tinha desejo de conhecê-lo de perto, apesar de não ter sido ele quem fundou a igreja. Mas não importava, ele queria conhecer essa igreja, ele amava profundamente esses irmãos. E de Roma, Paulo também queria conhecer a Espanha, queria também evangelizar a Espanha. E teve um dia que Paulo ele teve a oportunidade de visitar os irmãos em Roma, mas não foi da forma como ele gostaria, de pegar um navio e viajar com tranquilidade e chegar a Roma e compartilhar os dons que tanto ele almejava fazer com os irmãos lá de Roma. Paulo ele foi de uma outra forma. No capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, diz que na noite seguinte, quando Paulo estava preso em Cesareia, ele estava no cativeiro, e Deus apareceu para ele numa visão e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E de fato, Paulo ele foi para Roma, mas ele foi preso, não como ele gostaria. Paulo ele foi algemado, e ao chegar em Roma, ele ficou ali preso por 2 anos. Mas o evangelho não estava preso. O evangelho não estava algemado. E Paulo pôde então falar do evangelho de Jesus Cristo. E certamente aqueles irmãos iriam visitá-los. Eles iriam visitá-lo, e a partir dessas visitas ele compartilhava o evangelho. Ele compartilhava os dons espirituais. Ele falava dessa fé. Ele falava que o justo, ele vive por fé. Não era pelo fato dele estar preso, dele estar algemado, que o mundo desmoronou, que tudo acabou. Não, queridos. As coisas não terminam quando os problemas chegam, porque nós estamos no mundo. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos um propósito. Deus nos chamou para um propósito, para evangelizar, para pregar essa palavra, para falar das boas novas. Então não são as adversidades, não são as algemas que vão nos parar, porque nós temos uma missão. Nós fomos comissionados por Jesus lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte dessa grande comissão, assim como Paulo, assim como Abacuque. Eles levantaram essa bandeira, eles trouxeram essa palavra de esperança, essa palavra de fé, essa certeza de que o justo, ele não morrerá por causa das adversidades. E ainda que as adversidades, ainda que alguém possa nos matar, mas um dia estaremos com o Senhor para sempre. Porque lá no Salmo 23, ele diz que já nos preparou lugar. Queridos, assim como Paulo, assim como Abacuque, trouxeram essa palavra de esperança, que nós também possamos levar essa palavra de esperança para aqueles que não têm nenhuma esperança. E nesses tempos difíceis, nesses tempos de adversidade, nesse tempo de Covid, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de guerra, o povo precisa de uma palavra de fé. E quem tem a palavra de fé são aqueles que receberam da parte de Deus. E nós temos a palavra, nós temos as boas novas. Então, compartilhe esse vídeo. Fale também dessas boas novas, para que outras pessoas sejam fortalecidas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra da fé. Obrigado pela confiança no Senhor. Obrigado por essa fé que foi derramada pelo Espírito Santo em nossos corações. Essa fé, ela não é uma fé natural, mas é uma fé salvífica. É uma fé sobrenatural que nos dá graça para sobreviver nesse mundo tão difícil. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que acreditam na Tua palavra, que aqueles que guardam a Tua palavra no seu coração, que o Senhor possa dar força, possa dar graça, e que eles continuem confiando, continuem tendo certeza de que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja.
e o Senhor vai levar aqueles que vivem por fé, aqueles que confiam no Senhor. Muito obrigado e que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.